todas as pessoas necessitam realizar atividade física, não somente para o benefício biológico e físico, o crescimento do corpo, mas também para benefícios sociais, mentais, cognitivos, psicológicos, o desenvolvimento do autocontrole, raciocínio lógico-matemático, aprender a ganhar e perder. Tantos benefícios a atividade física pode nos trazer. A atividade física é muito mais do que simplesmente praticar esportes. O importante para a sua saúde, seja em qualquer idade, você deve manter o seu estilo de vida ativo em todas as horas do dia. Até mesmo as crianças, que em gerações passadas gostavam tanto de fazer atividades ao ar livre e que nas gerações atuais passam horas e horas por dia com seus celulares, tablets e videogames. Essas mesmas crianças precisam ser estimuladas desde cedo a manter também um estilo de vida ativo. E pensando em atividade física para as crianças, lembramos da educação física escolar. Será que ela realmente vale como única atividade que a criança deve fazer ao longo do dia? Ou a criança ainda precisa acrescentar mais exercícios ao longo das horas que se passam? Além dos benefícios físicos, que são óbvios, praticar atividade física vai ensinar as crianças também a aprender a respeitar os adversários, aprender a ganhar por vezes e outras vezes perder, coisa que vai ser uma frequente em sua formação. Mas qual seria a melhor forma de ensinar o seu filho a desenvolver um estilo de vida ativo? A resposta é: você deve ensinar pelo seu exemplo. A palavra de Deus nos conta em 2 Reis 22, versículo 2, sobre Josias, e diz assim: Eis que fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Saiba que o seu filho vai ouvir sim o que você diz, mas provavelmente ele vai fazer de acordo com aquilo que você faz. Com relação à atividade física, não é diferente. Sem contar que fazer atividade física pode render momentos muito prazerosos com você e com seus filhos. O impacto do exercício físico na saúde das crianças. Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Olá! Esse é o programa Vida Mais Viva e nós estamos de todo o coração muito felizes por estar aí na sua casa, porque você assiste a gente, seja da sua TV, do seu tablet, do seu smartphone, mas você dedicou um tempo para permitir que a gente entre na sua casa, na vida da sua família. E você também pode participar aqui com a gente. Você pode entrar, nos ouvir. E como é que você pode falar com a gente? Você tem algumas formas. Você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, assistir a esse programa, assistir aos vídeos dos programas anteriores e nos ajudar a divulgar as boas notícias, as coisas que a gente aprende aqui, que são sempre pensando no bem-estar da sua família, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. A gente deseja que você vá bem em todas as coisas. Então você pode acessar o canal do YouTube, você pode também entrar na nossa página do Facebook, curtir lá, comentar, e a gente fica muito feliz. Eu já mando um beijo, um abraço carinhoso a você que tem nos dado sugestões, a você que tem mostrado que realmente esse trabalho, isso que a gente faz aqui, faz a diferença na sua vida. Hoje, como você viu na abertura, a gente viu alguns dados que são mesmo alarmantes com relação a essa questão de atividade física, do estilo de vida, como é que a gente está criando as nossas crianças, os nossos adolescentes. E aí, para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o educador físico, não, profissional de educação física, Sérgio Rosa Vieira. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. O Sérgio, como eu falei para vocês, além de profissional de educação física, ele é mestrando pelo NASP e também é membro do CELA-FISCS. Conta para nós o que é o CELA-FISCS. Então, o CELA-FISCS, ele é o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. Qual é o trabalho desse laboratório? Então, a ideia do laboratório ele já existe há 40 anos e a ideia é difundir sobre o conhecimento relacionado à educação física, à aptidão física da população. Então vamos falar hoje mais sobre tudo que você deve falar sempre aí no laboratório, mas mais voltado para a infância e adolescência. Por que a aptidão física das crianças vem reduzindo com o passar do tempo, com o passar dos anos e das gerações? Pesquisas nos últimos anos têm relatado que alguns componentes relacionados ao estilo de vida das crianças têm afetado drasticamente a aptidão física das crianças. Então, a aptidão física está relacionado com a capacidade que o indivíduo tem de realizar as suas atividades do cotidiano
sem prejuízo da sua capacidade funcional. Você não está falando de esporte aí, você está Ainda falando não. de realmente de se desenvolver mesmo, as atividades do dia a dia. Do dia a dia, exatamente. E como é que a gente pode dizer, então, que uma criança é saudável? Em relação à questão de ser saudável, remete à questão da saúde, né? Você pode falar também sobre o estilo de vida e pode aproveitar para falar Em sobre relação isso. à saúde, por muitos anos acreditou-se que era apenas a ausência de doença. Então, a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde, ela afirma que é o bem-estar físico, mental e, ultimamente, considerando o aspecto espiritual. E o que você considera que tem afetado as crianças nos dias de hoje? Que características, você mencionou assim, algumas características da vida dela, do estilo de vida está afetando. E que características são essas? Nós temos evidências de alguns indicadores do estilo de vida das crianças, né, que têm afetado diretamente a aptidão física das crianças. Por exemplo, a inatividade física é um desses indicadores, tempo excessivo em comportamentos sedentários, é um outro indicador que tem afetado bastante, e isso está diretamente relacionado ao maior tempo envolvido com equipamentos eletrônicos, né? O tempo excessivo, hábitos alimentares inadequados das crianças e até mesmo o tempo de sono tem sido outro indicador muito importante que tem afetado a saúde das crianças. Quer dizer, então ela come mal, ela dorme mal, ela não se exercita, e tudo isso vai implicando negativamente na vida dele. Agora, eu gostaria que você dissesse quais são os prejuízos, assim, que problemas a gente tem quando a gente cria uma criança, e essa criança vai se tornando um adolescente, um adulto, mas com baixos níveis de aptidão física. Isso aí é um problema muito sério, é um problema alarmante no mundo inteiro, que tem sido apontado às crianças hoje na nossa sociedade. Primeiro, a criança que ela tem baixos níveis de aptidão física, ela normalmente não consegue se socializar muito bem com as crianças. Ela tem baixo desempenho cognitivo, é o que a literatura nos indica. E com isso, ela acaba tendo prejuízo nas suas atividades do dia a dia, né? Então, ela está propensa a ter maior de doenças cardiovasculares, como diabetes, hipertensão. Então, nos últimos anos, as pesquisas têm apontado que as crianças em idade ainda precoce, né, da sua vida, ela está desenvolvendo essas doenças crônicas, né, de hipertensão. Hoje em dia você vê adolescente, né, já tomando antihipertensivo, coisa que não se via com gerações adolescentes tomando né? insulina e assim por diante, né? Quer dizer, vira uma criança doente que vai virar um adolescente doente, que vai virar um adulto e um idoso, e aí a carga de prejuízo só aumenta, né? Exatamente. Quando a criança ela não tem um estilo de vida ativo, isso repercute na sua fase adulta. Então, o momento ideal para a gente intervir, tanto nós quanto professores, os pais, toda a sociedade, o governo, principalmente, nós precisamos, em conjunto, tomar atitudes, porque é nessa fase que pode determinar a criança, a sua saúde no futuro. Como é que a gente encara, então, o que é atividade física, o que é esporte e, por exemplo, como é que a gente encara, porque nem todas as crianças têm esse mesmo talento para esporte. Alguns têm talento para música, outros gostam de talento, sei lá, milhares de talentos, interpessoal, intrapessoal. E como é que a gente faz? A gente deve obrigar nossas crianças a fazer esporte? Como é que isso se dá na vida das crianças? Mais especificamente nas que têm dificuldade. Quando a gente fala de atividade física, esporte e exercício físico, existe uma diferença e normalmente as pessoas acabam confundindo, isso, né? Pode esclarecer. Então, quando falamos de atividade física, é qualquer movimento que eu realizo que exija o gasto energético da musculatura. Qualquer coisa que não seja ficar parado. Exatamente, ou seja, qualquer movimento eu estou realizando uma atividade física. O esporte, ele já tem uma característica que envolve 3 componentes principais que nós podemos definir o esporte. Está relacionado aos desafios competitivos, então no esporte ele tem essa característica, todo esporte tem um desafio competitivo. O esporte, normalmente, ele se origina de um jogo e o esporte também tem regras, então são 3 coisas que caracterizam o esporte. No caso do exercício, é uma atividade física, mas ela é orientada, é planejada, ela é estruturada, então existe essa diferença. É importante você fazer
atividade física, mais do que isso, ser uma pessoa ativa. Mas e esporte? Você recomenda que as crianças façam esporte ou somente atividade física? Com certeza. O esporte, além dele ter como foco principal o movimento em si, que requer dessa atividade, ele também trabalha outros aspectos, né? Como a relação interpessoal, o aspecto de cidadania. Ele então aprende sobre regras, o respeito ao colega. Que, né? na verdade, vira um adversário. Exatamente. Então, ele tem esse estímulo de saber perder, de saber ganhar. Então, isso é muito importante porque na vida isso requer esse equilíbrio, essa reflexão da pessoa nas suas atividades do dia a dia. Né? Mesmo aquela criança que não gosta de atividade física ou de esporte, você aconselha que os pais estimulem essa criança a praticar. Por quê? Porque a criança, quando ela é ativa, ela normalmente faz amizades muito facilmente, normalmente é uma criança comunicativa, e o contrário disso, quando você percebe que uma criança ou um adolescente ele não tem um estilo de vida ativo, normalmente ele é mais recatado, ele é mais isolado. Então, isso acaba interferindo na sua autoestima. Ainda mais a criança que não tem essa aptidão, essa facilidade, precisa do incentivo dos pais, né? Você que está assistindo a gente, tem um filho que prefere ficar lá no videogame, no seu tablet. É essa criança que você tem que tentar estimular para que ela possa desenvolver alguma coisa que não é inata, né? Que não nasceu com ela, mas a gente tem que tentar trabalhar e desenvolver outras habilidades. Então, se você percebe isso na sua casa, é mais um motivo para tentar estimular o seu filho a encontrar alguma coisa que ele goste, né? Alguma coisa que possa ajudar a desenvolver também essa habilidade. Mas aí eu te pergunto, quanto tempo de atividade física é recomendado na infância, na adolescência? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Só voltando um pouquinho nisso que você falou em relação aos pais, eu acho isso muito importante porque os pais têm um papel fundamental na formação da criança. A gente sabe muito bem disso, né? E a literatura diz que pais que são ativos terão filhos ativos. Agora, em relação à recomendação, né? De tempo, nós né? citamos aqui, inclusive, outros componentes do estilo de vida. Eu gostaria de destacar, primeiro, a atividade física, né? A Organização Mundial de Saúde, a mensagem do Laboratório de Aptidão Física, né? O Salafis também, traz que as crianças precisam praticar pelo menos 60 minutos de atividade física de moderada e vigorosa. Esse aí é o mínimo para você ter um passaporte para a saúde. Mas aí é como o adulto, por exemplo, que em vez do elevador anda de escada, esse tipo de coisa vale ou não? Ele tem que correr, brincar, é nesse sentido que você diz? Exatamente. 60 minutos. 60 minutos de atividade física moderada e vigorosa, ou seja, aquela atividade que leva você a ter uma respiração um pouco acima daquilo que é o normal. Então ela pode, ao invés de pegar um elevador, subir a escada, ao invés de descer no ponto mais próximo no ponto de ônibus mais próximo da sua casa, ela descer um pouquinho antes, né? Isso vale também não só para a criança, mas para todos nós, né? E também elas se envolverem em atividades da escola, né? Nas aulas de educação física, fazer uma caminhada no parque, brincar no parque, ou seja, no conjunto de atividades dessa criança, ela ter atividades que envolvam o movimento, ela ser uma criança ativa. Vamos falar então um pouquinho sobre a educação física escolar. Com certeza, a educação física na escola ela é importantíssima para a criança, porque ali ela vai oportunizar a criança a perceber o movimento e as suas diversas manifestações, né? Mas também ela percebeu o quanto isso é importante para a sua vida. Então, além dela perceber o quanto é importante, ela tem a oportunidade de vivenciar essas atividades, né? A educação física escolar, ela vale como essa tentativa aí de ter os 60 minutos ou é 60 minutos além do que se faz na educação física escolar? A recomendação é 60 minutos de atividade física moderada e vigorosa por dia. Pelo menos 5 vezes na semana, ou seja, todos os dias da semana. Então conta a educação física da escola, mas nem todo dia tem educação física, ou se não for 1 hora de aula, ainda faz... Porque, tem uma coisa importante, essa atividade tem que ser contínua ou pode ser separada, por exemplo, em 2 blocos de meia hora? A recomendação é que ela seja contínua, mas ela pode ser fracionada. Mais importante do que isso é a criança ser ativa.
em qualquer momento. Ah, com certeza. Atividade física e rendimento escolar. Você podia falar um pouquinho mais sobre essa relação aí pra gente? Pesquisas realizadas com ressonância magnética apresentaram que aquelas crianças que são mais ativas, elas são melhores nas disciplinas, especialmente nas disciplinas exatas. E um dos fatores é porque criança sendo mais ativa, o aumento de oxigenação na região do cérebro ele é maior. Né? E através disso, a formação de novos neurônios também acontece, que nós chamamos de fator neurotrófico, e isso acaba propiciando o melhor rendimento das crianças nas escolas. A atividade física leva a uma melhor ação do neurônio, é isso? Além de uma melhor formação, ela aumenta a quantidade de neurônios. Então, isso é muito importante porque, assim quando a gente faz um exercício lá na academia e tem um aumento de novos vasos sanguíneos, de mais musculaturas, no nosso cérebro também tem formação de novos neurônios. A gente chama isso de plasticidade, né? O fator neurotrófico. Então, ou seja, eu fazer atividade física, eu ter um estilo de vida mais ativo, eu estou contribuindo para a formação de novos neurônios, por isso que os reflexos das crianças no rendimento escolar acontecem. Então quer dizer que essa criança que está dando trabalho, está indo mal na escola, a gente já está indo aqui para o fim do ano, tem gente pendurado, um dos tratamentos, uma das medidas é botar essa criança para ser ativa. Exatamente. Sem contar que a atividade física, em algum momento que leva a gastar uma energia que a criança naturalmente tem, pode levar a que ela se concentre melhor, né, no período de aulas, tem a ver com toda essa questão também, né? Exatamente. Então, além dessa questão da criança ser mais ativa, nós citamos aqui alguns dos indicadores, né? A criança dormir bem à noite e a Academia Americana de Pediatria, ela recomenda que a criança durma pelo menos 9 horas por dia, ou melhor, 10 horas por dia. Né? Isso varia de acordo com a faixa etária, mas crianças até os 11 anos, o ideal é ela dormir pelo menos 10 horas. Já em relação ao comportamento sedentário, que os pais restringam pelo menos 2 horas apenas de expostos a equipamentos eletrônicos. Em relação ao consumo de alimentos, né, os hábitos alimentares, o que a gente sabe é que as crianças precisam ter o consumo de frutas e verduras todos os dias da semana. E diminuir um pouco as coisas refinadas, os produtos industrializados, muito açúcar, que com certeza contribui também negativamente no próprio rendimento escolar, aumento do peso, obesidade infantil, que são dados alarmantes mesmo, né? Exatamente. Agora, com relação ao esporte, você recomenda, como deve ser a escolha, e você recomenda que sejam feitos esportes individuais ou esportes coletivos? Olha, essa pergunta ela é importante porque normalmente os pais, alguns por serem atletas, acreditam que o filho tem que praticar aquele esporte ou aquele outro. É importante que a criança pratique o máximo de atividades esportivas para que a partir dessas atividades ela escolha aquilo que for melhor e acaba se identificando. E com certeza as atividades coletivas, os esportes coletivos, propiciam o maior rendimento das crianças em diversos aspectos. Isso não estou querendo dizer que o esporte individual também isso não seja importante, né? Isso é importante, mas através do esporte coletivo a criança pode interagir com outras crianças, até mesmo do sexo oposto. Isso ajuda ela a perceber as características de rendimento, de força de um e de outro. E tudo isso contribui para a formação da criança, né? Só gostaria que você respondesse uma dúvida que me surgiu agora. Com relação aos adolescentes, agora um pouquinho mais, quanto que é a idade, porque eu tenho visto cada vez mais cedo os adolescentes procurando academias para fazer hipertrofia muscular. Quando que para quem está nos assistindo e não sabe o que é isso, é para ficar forte, musculoso. Quando é adequado que os adolescentes possam iniciar esse trabalho de fortalecimento muscular, de hipertrofia muscular? Até os 18 anos de idade, a criança ou adolescente ele está num processo de formação, de crescimento e desenvolvimento. Tá. Então, nesse período, é importante ela participar de atividades, seja esportivas, atividades físicas, o esporte, mas isso não quer dizer que ela, aos 15 anos, ela não pode praticar musculação, né?
A questão preocupante disso aí é só em relação à carga que vai ser atribuída para essa criança ou esse adolescente. Tá. Ela pode fazer desde que... Bom, mas na verdade em qualquer idade isso, né? Bem indicada, sempre supervisionada por um profissional capacitado que considere todas essas questões. Não é o treino do amiguinho e etc, né? Exatamente. É importante que ao praticar a musculação, especialmente, tenha uma orientação profissional, porque ele vai saber em relação à idade e vai dosar a intensidade, a frequência, a duração daquela atividade. Isso é o mais importante. Agora a gente já está caminhando para o nosso fim da nossa conversa e eu gostaria que você mencionasse o que eu, que estou assistindo esse programa, que tenho um filho e amo demais e me preocupo com o meu filho, o que eu posso fazer para estimulá-lo a ter uma vida mais ativa? Essa pergunta ela é fundamental, porque a literatura indica que, como eu mencionei, pais ativos, os filhos têm uma forte tendência também a ser ativos. Então, a partir do momento que você já está preocupada com isso, isso pode estimular e criar um ambiente na sua própria casa, na vida do seu filho, para que vocês tenham um estilo de vida ativo. Então, com certeza, buscar passar mais tempo com o filho em atividades, seja no parque, seja num clube, mas é fundamental que você participe das atividades com seu filho. Com certeza isso irá estimulá-lo. Com certeza. Muito obrigada, Sérgio, por doar o seu tempo, seu conhecimento aqui para nos ajudar aqui no Vida Mais Viva e queremos receber você mais vezes aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agora quero falar com você, meu amigo, minha amiga, que sempre assiste o programa Vida Mais Viva e está preocupado. Como você conseguiria fazer o seu filho viver uma vida mais saudável? Mas eu tenho uma coisa para te falar, é muito simples. Não tente mudar o seu filho. Se você precisa mudar alguém, mude a si mesmo, porque ele vai ouvir o que você diz, mas ele vai ser assim como você é. Fique com Deus, espero você a semana que vem. Agora você fica com o Pastor Chaguri. Que alegria estar com vocês mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Meus queridos, um dos grandes desafios deste século é, sem dúvida alguma, a educação dos nossos filhos, a educação das crianças. Nós vivemos em um período muito difícil para educar. O pós-modernismo tomou conta do nosso ambiente, da nossa sociedade. Não existe mais o certo, não existe mais o errado, os valores estão inversos. E esta é a realidade humana. E como educar um filho diante de tão grande desafio? A palavra de Deus nos dá uma orientação maravilhosa. A Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 22, o verso 6, nós leremos esse texto, nos diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, diz a palavra de Deus. Observe que o texto bíblico usa uma expressão conhecida de todos nós, a expressão ensino, ou seja, ensina a criança. A palavra ensinar, o ensino, é uma palavra que está relacionada com dedicação, com exemplo. Nós só seremos capazes de ensinar os nossos filhos através da dedicação, através do exemplo. De uma outra forma, não há possibilidade, não existe possibilidade. E hoje nós vivemos nesse período em que os nossos filhos estão muito dedicados à questão da informática, dos jogos, e hoje os nossos filhos estão deixando de lado questões básicas da vida. Por exemplo, o exercício físico. Não se tem dado tanto valor ao exercício físico a uma criança como se dava no passado. Eu me lembro, quando eu era criança, eu não praticava o exercício físico de forma a estar fazendo exercício, mas eu brincava, estava na rua, correndo, brincando. Não ficava dentro de casa, com videogame, com jogos, mas estava em contato com a natureza, estava em contato com o bem-estar. E era uma forma da prática do exercício físico. Mas eu pergunto, tem você ensinado, incentivado o seu filho, a sua filha, a praticar o exercício físico?
Tem você incentivado os verdadeiros valores da vida aos seus filhos? E só seremos capazes de ensinar os nossos filhos através dos nossos exemplos. Se nós não praticamos, como poderemos cobrar a prática dos nossos filhos, das nossas crianças? Dificilmente eles farão, haja vista que eles estão vivendo em um mundo completamente diferente daquele que eu vivi, daquele que você viveu. Então, o exemplo precisa começar com o pai, com a mãe. Por isso que a Bíblia nos diz, ensina a criança, ou seja, dedique tempo ao seu filho, dê valores morais ao seu filho, dê valores que façam da vida desta criança uma vida que se torne um baluarte para a sociedade. Dedicar tempo é conviver com este filho, é estar ao lado dele em todos os momentos, inclusive quando este filho é mencionado, ele é requisitado para a prática de um esporte, para a prática de uma atividade física. Por isso que a Bíblia nos diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Um outro detalhe desse texto bíblico, que está mais relacionado com aquilo que o texto está nos dizendo também, é a questão do caráter, a questão moral. Ensinar uma criança é o pai ter a moral suficiente para dizer ao filho, filho, este é o caminho. Porque quando o filho olha para o seu pai, olha para a sua mãe, este filho dirá, meus pais, eles seguem aquilo que eles estão nos ensinando. Ou seja, esta questão de moldar o caráter, esta questão de moldar uma criança para a vida, para a transformação, para se tornar realmente alguém de valor na sociedade, depende muito da forma como você ensina e daquilo que você é ao seu filho. Por isso, meu querido, antes de nós cobrarmos os nossos filhos, é necessário que façamos uma reflexão do que realmente nós somos e do que realmente fazemos. Pense nisso. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde e que você receba a sabedoria do céu em toda educação para com a sua criança. Até a próxima.